sou o professor Romulo Arantes e os preparativos para a Semana Santa. Montei para vocês uma lista especial, a Lista Santa. Qual é a ideia? A ideia é continuar a preparação em alto nível para atingir o seu objetivo. Seu objetivo é a aprovação no curso que você considera relevante. Tamo junto, beleza? Seguinte, montei uma lista super equilibrada. A primeira questão envolve um conhecimento literário prévio e envolve também uma grande capacidade de análise textual, que é uma preocupação que todo mundo tem que ter. Interpretar é um processo, entendeu? E exige uma certa convivência. Deixa eu explicar a vocês. Primeiro passo no momento da análise textual. Analise o enunciado. No poema, texto literário tradicionalmente composto em versos organizados em estrofes que apresentam um ritmo, beleza? Pode apresentar métrica, pode apresentar rima. Então vamos aos elementos. Verso, estrofe e ritmo, obrigatoriamente, são os elementos essenciais. Estrofe, 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 estrofe. Tem que ter o quê? Verso, estrofe e ritmo. Métrica e rima são elementos que podem ocasionalmente ocorrer ou não. Então, galera, se liga. Falou em verso, falou em estrofe, falou em ritmo, termos essenciais. Tem métrica? Define. É pentassílabo, é heptassílabo, é decassílabo, é dodecassílabo. Não tem métrica? Versos livres. Tem rima? Define. Não tem rima? Versos brancos. Show? Bacana? Aí é o seguinte, galera, esse conceito é um conceito tradicional, porque na modernidade os autores estavam se lixando para isso. Os textos modernos, eles apresentam verso, estrofe e ritmo e acabou. Versos livres, versos brancos. E na pós-modernidade? Poxa, no movimento da década de 50 chamado poesia concreta, nem verso, nem estrofe. O poema é constituído por palavras e liberdade com um fortíssimo apelo verbo-visual. Verbo-visual. Bacana? Tranquilo? Show de bola? Então é o seguinte, no poema, o poeta contesta o senso comum. Opa! Grifou o aspecto mais significativo. No poema, há uma contestação ao senso comum. Senso comum é o que todo mundo sabe. Esta ideia, isto é, a ideia de quê? Aí você faz uma interrogação. O que é que o poema está contestando? Que senso comum? Que ideia está sendo contestada? Vamos ao texto? Observem, por favor, quem compôs. Quem compôs foi o Bandeira. Aí você faz uma associação imediata. Compôs em que época? Século XX. Qual é o movimento literário? Modernismo. Modernismo. Que fase? Primeira fase. A primeira fase foi de 22 a 30. Qual era a prioridade para os autores? A ruptura com o passado. Qual é a consequência? Nós não teremos mais sonetos metrificados e rimados. Nós teremos poemas com versos livres, ou seja, sem métrica, e versos brancos, ou seja, sem rima. Se liga na dica do mestre. Se liga na dica do mestre. Se o poema ele for constituído durante o período tradicional, prioritariamente nas escolas que retomam valores clássicos, classicismo, arcadismo e parnasianismo, versos metrificados. Se for composto durante o período moderno, versos livres, versos brancos, sem métrica, sem rima. Fechou? Então, sendo Bandeira um autor moderno, o seu poema deve apresentar apenas os elementos essenciais. Não tem os acessórios, não tem métrica nem rima. Esse é um primeiro detalhe. E o outro detalhe, a poética do Bandeira, via de regra, é uma poética autobiográfica. Professor, falou em Manuel Bandeira, o que eu tenho que lembrar imediatamente? Modernista, primeira fase, contestação às formas tradicionais, versos livres e brancos, e o que mais? Produção autobiográfica. Qual é o assunto mais recorrente em sua obra? A morte. E via de regra, por que ele fala da morte? Infelizmente, ele contraiu a tuberculose aos 18 anos e foi desenganado pelos médicos. Os médicos disseram que ele morreria com 20 anos. E, curiosamente, ele viveu muito tempo. Ele morreu com mais de 80 anos. Porém, foi uma vida muito difícil, né? Cheia de limitações, cheia de problemas. E, a partir daí, ele passou a construir poemas que eram autobiográficos e refletiu sobre a sua condição. Daí o que ocorre? De uma maneira muito tranquila, muito simples para você entender. Ele passou a refletir sobre a sua condição, a falar sobre as suas limitações, sobre os seus problemas e a lembrar constantemente da infância. E por que esse saudosismo em relação à infância? Porque é o período anterior ao momento em que ele contraiu a tuberculose. A infância, portanto, traz a ele uma saudade tremenda de uma época de felicidade. Portanto, há uma evocação constante. A sua poética é uma poética saudosa, e esse saudosismo diz respeito a um período em que ele era são.
ele estava sadio, ele não era doente. Portanto, a infância é um tema muito recorrente também em sua produção. Galera, com essas informações, o que você faria? Iria para o texto. O título é Versos de Natal. Versos de Natal. É Versos de Natal, título bem substancial. Versos, o cara está utilizando como título de um poema, texto composto em verso. Versos, você percebe que é um metapoema, ou seja, é um poema metalinguístico. Espelho amigo verdadeiro. Observem por gentileza que é um texto lírico, é um texto sentimental e subjetivo, lirismo filosófico, ele está refletindo sobre a vida. E ele demonstra uma grande familiaridade com o espelho. Ele diz que o espelho é um amigo. Ele estabeleceu aí uma relação metafórica ou simbólica. O espelho não é amigo de ninguém. A intencionalidade foi dizer que o espelho é para ele como um amigo verdadeiro. Como ele não usou o termo comparativo, é uma metáfora. Espelho, amigo verdadeiro, tu refletes as minhas rugas. Qual por que o espelho é um amigo de verdade? Porque ele diz a verdade, ele fala sobre a real condição. Os meus cabelos brancos, os meus olhos míopes e cansados, ou seja, o espelho é um amigo verdadeiro porque ele reflete a verdade. Qual é a verdade? O eu lírico é um velho. Pelas características físicas, rugas, cabelos brancos, olhos míopes e cansados, cansados de tanto olhar. Espelho amigo verdadeiro, mestre do realismo exato e minucioso. Por que mestre do realismo exato e minucioso? Porque reflete a verdade. Obrigado. Mas, observem, por favor, a conjunção adversativa. Essa oposição é extremamente importante. Ele afirmou que o espelho é um amigo verdadeiro porque apresenta a realidade. Qual é a realidade dele? Cronologicamente, ele já é um homem velho, ele é um ancião. Mas, se fosse mágico, opa, olha a oposição. Realidade versus magia. Realidade versus fantasia. Se fosses mágico, penetrarias até o fundo desse homem triste. Descobririas o menino que sustenta esse homem. Descobriria o menino que sustenta esse homem. Vocês sabem por que ele está dizendo que é um homem triste? Vocês sabem por que ele está falando de forma pessimista e negativa? Porque a obra dele é autobiográfica e reflete a sua condição de homem velho e doente. Uma vida marcada pela impossibilidade de felicidade por conta da doença. Mas se o espelho não fosse um amigo verdadeiro, se ele não fosse realista, se ele fosse fantasioso, ele revelaria o quê? Se ele tivesse magia, ele revelaria o que sustenta essa carcaça velha. É um espírito de criança, é um espírito infantil. Pois bem, então descobririas o menino que sustenta este homem, o menino que não quer morrer, o menino que não quer morrer, que não morrerá senão comigo. Vai morrer, mas vai morrer quando o velho estiver morto. Enquanto o velho estiver vivo, a essência de criança está dentro dele. O menino que todos os anos na véspera do Natal, pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta. Professor, por que ele recorda com saudades essa época natalícia? Ele recorda com saudades esse período tão substancial que é a infância, porque é um período anterior à doença dele, e é um período de felicidade. Ele lembra com saudades aquele período do Natal, em que ele podia colocar lá o chinelinho acreditando no retorno do Papai Noel. Um poema comovente que nos faz pensar sobre a condição existencial do Manuel Bandeira, que era a condição de um velho doente e que só tinha lembranças de um passado de felicidade. Agora, não perca o foco. O que a questão quer saber? Qual é o senso comum que está sendo desconstruído? Simples. Qual é o senso comum? O senso comum é de que quando nós crescemos, a criança que estava conosco, ela vai morrer. Ela morre para que o adulto assuma o ser humano que você é. Quando você é criança, você pensa como criança e age como criança. Quando se torna adulto, a criança morre, ela desaparece para que assuma o adulto. É mentira. De acordo com o eu lírico, a criança nunca morre e é ela que sustenta o adulto, ela é que permite que esse adulto continue vivo. Sendo assim, a nossa resposta é a letra C. O menino morre com a chegada da vida adulta. Para ele, o menino está atrelado ao homem até o fim, portanto, vivo por toda a vida. Qual é o senso comum que está sendo desconstruído? Que o menino morre com a chegada da vida adulta. O menino não morre. O menino persiste, o acompanha e ele disse: o menino só vai morrer quando ele, velho,
estiver morto. A primeira questão, a letra C, fantástica. Utilizamos aí um conhecimento prévio, ficou tudo tranquilo. Vamos à segunda, fantástica questão de número 2, e tem um detalhe que eu quero chamar a atenção. Questão de número 2 envolve teoria literária. Professor, como assim? Do ponto de vista formal, tradicionalmente o texto é composto em prosa ou verso. Texto em prosa, linhas contínuas, parágrafo e ritmo. Verso é o poema, tradicionalmente. Verso, estrofe, ritmo, podendo ter métrica e rima. Na modernidade e pós-modernidade, só verso, estrofe e ritmo. E olhe lá, em algumas situações, nem verso nem estrofe. Palavras em liberdade, como aconteceu na poesia concreta. Beleza, tranquilo. E quanto ao conteúdo? Lírico, quando tem o eu expressando o sentimento, sentimental e subjetivo. Épico, quando retoma um fato histórico com a intenção de exaltar, escrita em versos, retoma um fato histórico, exalta um herói, tem um narrador e é objetivo. Dramático, prosa ou verso, normalmente não tem narrador. A história é contada através dos diálogos entre personagens e das rubricas, que são indicações de cenas. Narrativo, narração em prosa. E o texto satírico, que apresenta crítica. Beleza? Lírico, épico, dramático, narrativo e satírico. No mesmo texto é possível encontrar características de mais de um gênero. Então fica ligado. Se liga, o nome disso é hibridismo. O texto híbrido é o texto que se caracteriza pela mistura. Por exemplo, Os Lusíadas, do Camões. Uma obra construída com a intenção de exaltação. Retoma um fato histórico. O narrador evoca o passado da história portuguesa. Evoca as navegações. Exalta Vasco da Gama, que representa o povo português. É uma obra épica. Mas o Velho do Restelo é um contraponto. Um texto construído com a intenção de crítica às navegações. Portanto, é uma obra épica na essência, mas que apresenta passagem satírica. Ficar muito ligado nisso, muito esperto. Bacana? Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros. Expliquei. O caráter híbrido do texto literário, da mistura. Embora, de modo geral, um deles se mostre dominante. Bom, Os Lusíadas. É uma obra épica, predominantemente épica, mas tem passagem satírica. Um deles se mostra dominante. O poema de Manuel de Barros. É aí que nós chegamos onde eu queria. Manuel de Barros é um autor pós-moderno ou contemporâneo. Como é que são os poemas pós-modernos? Experimentais. Gravou? Experimentais. Os caras tentam fundir prosa e verso. Aí tu vai encontrar prosa poética ou poema prosaico. Como é que é um poema prosaico, professor? É um texto escrito em versos, mas que conta uma história. E normalmente você conta história como? Em prosa. E o texto que conta uma história em prosa, qual é o gênero? Narrativo. Então tu pode ter um poema prosaico. É o que normalmente acontece na poética do Manuel de Barros. Fica esperto, viu? Manuel de Barros é daqueles autores recordistas na prova do Enem. Então, lembrar do cara, bacana? Lembra do cara. Dica do mestre. Pós-moderno, era um poeta que adorava o experimentalismo estético, experimentalismo linguístico, usava muitos neologismos e o que importa para ele é a simplicidade do cotidiano, é o que ele mais se comove, é o que mais lhe interessa. Bacana? Sua poética é lírico-filosófica, ele fala sobre situação do cotidiano e seus poemas são prosaicos. Aí, cara, o texto é predominantemente lírico, apresenta características de outro gênero. Qual? Aí é o seguinte... Pela ideia que nós constituímos, a tendência, sendo ele um poema prosaico, ele foi escrito em versos, ele é um texto lírico porque o eu está expressando o sentimento, mas ele vai ter um andamento da prosa, ele vai contar uma história. E se ele tem um andamento da prosa, se ele é um poema prosaico, ele deve apresentar marcas do estilo, ou da tendência, ou do gênero narrativo. Autorretrato falado, veio de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. Ele está contando uma história. Só que ele contou em verso. Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos no chão. Aves, pessoas humildes, árvores e rios. Tem o eu expressando o sentimento, o eu lírico, está refletindo sobre a vida, está falando de sua origem. Lírico-filosófico. Mas ele não está contando uma história, ele não está narrando a história da vida dele. Isso normalmente não é feito em prosa. A narração em prosa é narrativo. Marque a letra E. Pode marcar a letra E. A questão não está dizendo que esse texto pertence ao gênero narrativo. A questão está querendo saber qual é o outro gênero literário que se aproxima do gênero predominante do texto. Escrito em versos, tem o eu expressando o sentimento,
lírico, o enunciado é claro. Só que como ele conta uma história, por ser um poema pós-moderno, um poema prosaico, ele é lírico, mas ele tem característica de narrativa, que caracteriza o gênero narrativo. Que característica é essa? Contar uma história, narrar um fato. A resposta, portanto, letra E. Show de bola? Vamos agora à questão de número 3, exigindo aí um conhecimento aprofundado sobre a literatura brasileira. 3. Quinhentismo, início, romantismo, meio, modernismo, fim. Tá ligado, fera? Acompanhou minha parada? Quinhentismo brasileiro, século XVI, o início de tudo, produções informativas e religiosas, Brasil colônia. Romantismo, primeira escola do Brasil independente. Qual era a prioridade? Era exaltar a nacionalidade. E modernismo, última escola. Qual era a prioridade? Romper com o passado, criar uma identidade nacional. Beleza? Fechou? Então fecha comigo no 3. Fecha comigo na dica do mestre. Início, meio e fim. Início, quinhentismo brasileiro, onde tudo começou, texto de cunho informativo e religioso. Meio, romantismo, primeira escola da era nacional, nacionalismo fanista, exaltação da pátria. Exaltação de quem? Da natureza e do índio como heróis nacionais. E no modernismo, qual era a proposta de modernidade? Romper com o passado, pegar os textos do passado e fazer uma análise crítica. A tendência natural, paródica, releitura crítica do passado. Tranquilo? Fechou? O número 3 da sorte, o 3 da sorte, o 3 que fechou, o 3 que vai fazer com que você faça 1000 pontos. Só 1000 pontos em linguagem. Tamo junto, garoto? Então, de forma bem tranquila. Tal procedimento também é perceptível em quê? O culto da natureza local, a exaltação da natureza local, característica da literatura brasileira, tem sua origem nos textos da literatura de informação. Verdade. Os textos românticos que exaltam a natureza local como forma de exaltação da pátria, eles têm suas raízes na literatura de informação. Os portugueses, quando informavam as autoridades sobre o que havia encontrado, ficaram muito impressionados com a natureza. E os autores românticos usaram essa ideia de que a natureza era o que nós tínhamos de melhor e passaram a supervalorizar. Exemplo, Canção do Exílio. Fechou. Fechou total, tranquilo. Pois bem, fato que se observa no trecho a seguir. Mas a terra em si é de muitos bons ares, tão frios e temperados como entre Douro e Minho. Porque nesse tempo de agora, assim como achávamos os de lá, águas são muitas e indefinidas. De tal maneira graciosa, bela, que querendo aproveitá-las, dar-se-á nela tudo pelo bem das águas que tem. Olha como é hiperbólico, é exagerado. Ele diz que qualquer coisa que planta nesse lugar vai nascer. Ele está supervalorizando a fertilidade da terra. Ele está supervalorizando a natureza tropical brasileira. Esse procedimento se repete. Letra A. Nas liras de Marília de Dirceu, nunca. A natureza árcade é universal. É um espaço ideal e perfeito, bucólico ou pastoril. E a natureza que está sendo valorizada é a natureza tropical brasileira, local. B. Nos versos derramados da Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Segundo estrofe da Canção do Exílio, isso lembra um hino nacional. Isso é derramamento sentimental, a natureza idealizada. Nossa resposta, portanto, letra B. Letra B de bom aluno, aquele que vai ser aprovado. Vamos para a terceira, cara, agora! Considerando o farto acervo literário brasileiro. Realmente, velho, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo. 10 períodos literários, sendo quinhentismo brasileiro, marco histórico, pré-modernismo, período de transição. Todos os outros são escolas literárias. Fechou comigo? Tamo junto, cara! Considerando o farto acervo literário brasileiro, podemos classificar o texto acima como? Dica do mestre. Não vos afobeis. Na manha do gato. O que é que você faz agora? Você vai lá, ó. O que é que está escrito? Sermão do bom ladrão. Padre Antônio Vieira, sermão, pregação religiosa, feita por quem? Por um padre. Qual período literário que nós estudamos em que há uma obsessão pela religião? A maior parte dos textos são religiosos. As pinturas, as esculturas estão nas igrejas. Qual foi o período artístico usado pela Igreja Católica para representar o pensamento contra-reformista? Começa com B e termina com O.
barroco. Beleza? Barroco. Pois de forma bem tranquila, de forma suave, suave na nave. Suave que nem um renascentista. Não é suave como o barroco, porque o barroco não era suave. O barroco era tenso. O barroco era sofrível. Acreditava na razão, queria curtir a vida, capedinha, a igreja dizia, vai moleque, queima no fogo do inferno. E o cara ficava dividido entre a razão e a fé. A palavra barroco advém de berrueco, expressão espanhola que significa pérola sem forma definida. Era como o homem da época se encontrava, indefinido. Bacana? Show de bola? Professor, como é que eu faço para lembrar do barroco? Simples. Pensa numa pessoa confusa. Pensa num cara doido, perturbado, doente, que só vive com cara de choro e desespero. Não é romântico, não. Idealista, fantasioso e hipersensível não. É um cara tenso, é um cara maluco, é um cara que fala uma coisa agora e depois ele entra em contradição. Um cara perturbado, um cara assim, ó, de desespero. Lembrou do Elcio? O professor Elcio? Dramático, sofrível. Lembra da característica marcante do barroco? Feísmo, representação da dor, da agonia, do desespero humano. Pronto, acabou-se. Morreu. Caricato e doente, que nem o Elcio. Pois bem, ei, se liga na parada. Considerando o fato acervo literário brasileiro, podemos classificar o texto acima? Barroco, meu parceiro. Que barroco? Que barroco? Barroco brasileiro. Luso brasileiro, para ser mais preciso. Porque o Vieira era um autor português, esteve no Brasil e seus sermões estavam voltados tanto para a realidade da metrópole quanto da colônia. Bacana? Outra coisa importantíssima. O barroco literário no Brasil foi conhecido como seiscentismo, porque se desenvolveu no século XVII. Então o que nós temos? Nós temos sermões. Prosa seiscentista do período barroco. Qual era o estilo que o cara usava? Conceptismo. Por quê? Se eram sermões, eram pregações religiosas. Se ele pregava, o importante para ele era defender uma concepção, um ponto de vista. O texto dele tinha um caráter dissertativo e argumentativo. Portanto, letra C. Como exemplar legítimo da prosa barroca quevedista. O professor nunca nem ouviu falar. Quevedismo advém de Quevedo, um dos grandes nomes do barroco espanhol. O barroco é conhecido como escola espanhola. Como veio bater no Brasil? União Ibérica. 1580, a Espanha dominou Portugal e impôs o barroco. O Brasil era colônia e veio para cá. Quevedismo, conceptismo ou conceptualismo. Jogo de ideias. Trabalho com argumentação. Professor, esse negocinho de silogismo, o que é isso? Simples. Desenvolvimento de um raciocínio lógico. Premissa 1 verdadeira, premissa 2 verdadeira, conclusão verdadeira. Todo homem é mortal. Rômulo é homem. Logo, Rômulo é mortal. Nítido, simples, suavão na nave, tranquilo. A ideia do cara, a defesa do ponto de vista, a resposta, letra C. Só um pequeno detalhe, para ficar perfeito. O cara que estava próximo dele ali, contemporâneo dele, Gregório de Matos. O Gregório usava tanto o cultismo quanto o conceptismo. O professor nunca entendia a diferença entre o cultismo e o conceptismo, porque não quis. Ou porque não assistiu a aula com o velho Rômulo. Chega mais, moleque, para tu ver. Cultismo, jogo de palavras se torna linguagem culta. Jogo de palavras se torna linguagem culta. Conceptismo, concepção. Na minha concepção, o barroco é simples. Na minha concepção e na minha opinião. Se o texto barroco é descritivo, cultista. Se o texto barroco é opinativo, é dissertativo, conceptista. Falou em cultismo, palavra, que torna a linguagem culta. Falou em conceptismo, ideia, desenvolvimento da ideia, argumentação. Show? Vamos para a sequência. Vamos agora para a questão de número 5. Lembrando, galera, que eu tive a preocupação na lista de colocar o gabarito, né? Eu pus o gabarito bacaninha, primeira C, segunda E, terceira B, quarta C, e agora vamos para a quinta questão. Nesses excertos, Dirceu apresenta Marília, isso é arcadismo. Obra-prima do arcadismo brasileiro, autor Tomás Antônio Gonzaga. Alguns dos argumentos com que pretende convencê-la a desposá-lo, bem como lhe sugere uma imagem de sua vida conjugal futura. Olha o que ele está dizendo. Nesses excertos, Dirceu apresenta Marília. Portanto, quem é o emissor? Dirceu. Quem é a interlocutora? Marília. Quem está falando? Dirceu. É um monólogo, só ele fala. E ele quer convencê-la. Ele tem 40 anos, ela só tem 17. Ele quer convencê-la a ficar ao seu lado. E ele tenta utilizar argumentos para quê? Para convencê-la a ficar ao seu lado, a casar. Bem como lhe sugere uma imagem de sua vida conjugal futura. E como é que vai ser essa vida conjugal? Considerando-se o teor dos argumentos e das imagens, infere-se que, com base nos argumentos que ele usou, a gente pode imaginar o quê? Vamos ao texto.
Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio sítio e nele trabalho. Dai-me vinho, legume, frutas, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela. Eu tiro o sustento de lá. Ele está oferecendo a ela uma vida cômoda. Ele está oferecendo para ela uma vida tranquila. O que é que ele está dizendo para ela? Marília, eu não vou sair no meio do mundo correndo atrás do rebanho alheio. Vaqueiro é empregado, trabalha no sol e na chuva. Eu sou pastor, eu vou ficar dentro de casa cuidando do rebanho, vou retirar o nosso sustento e o mais importante, vou ter tempo para ficar com você, minha tchutchuca. De forma simples e tranquila, ele usa de racionalidade e ele oferece a ela uma proposta de vida tranquila, de vida confortável ao seu lado. Vamos à letra A. Vamos à letra A. A relação amorosa proposta pelo poeta passa pelo crivo da racionalidade e do cálculo. Racionalmente, é melhor viver como pastor ou como vaqueiro? O vaqueiro corre no meio do mundo. O pastor fica tranquilo, cuidando do seu rebanho. E o cálculo? Calcule, minha filha. Você prefere viver com um cara que corre para cima e para baixo ou com um cara que tem todo o necessário para viver tranquilo? Fugere urbem, fugir da cidade. Locus amoenos, lugar calmo e tranquilo. Carpe diem, aproveitar com racionalidade. Inutilium truncate, corta o que é inútil para que essa correria, tem tanta coisa que você quer comprar e você nem usa. E aura mediocritas, o legal é uma vida simples, porém iluminada de sabedoria. Eu só não esqueço, galera, que o Tomás Antônio era juiz, viu? E a Maria Doroteia pertencia à alta nobreza mineira. Portanto, isso é apenas uma atitude de fingimento poético, é uma literatura totalmente artificial. Marque a letra A. Letra A de aprovado, letra A de aprovação garantida. Galera, é o seguinte, não esqueça nunca, nós estamos juntos, não tem carnaval, não tem Semana Santa, não tem férias, o sobrenome é Trabalho, Rômulo Arantes, Trabalho. Galera, vamos para cima, próxima questãozinha, show de bola, botei um autor marcadamente importante, já esteve na prova também em 2013, Casimiro de Abreu, nunca ouviu falar? Casimiro de Abreu? Casimiro de Abreu, ele é um poeta saudosista, que tem saudades da infância, autor do poema Meus 8 Anos. Olha que saudade que tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Ele é um Peter Pan do romantismo, quer ser eternamente criança, ele tem saudades da infância. Pois bem, a poesia dele é singela, eterna, sentimental, subjetiva, e como ele é ultra romântico, autor da segunda geração, a poesia dele também é mórbida. Pois bem, o tema do texto é: um anjo dorme aqui, na aurora apenas. Um anjo dorme aqui, no amanhecer apenas. Disse adeus ao brilhar das açucenas. Em ter da vida é levantado o véu. Rosa tocada do cruel granizo cedo, finou-se e no infantil sorriso passou do berço para brincar no céu. O anjo dorme, dormia eufemismo. O anjo não está dormindo, ele está morto. Passou do berço para brincar no céu. O texto é um texto mórbido. O tema central é a morte de uma criança, a morte de um anjinho. O tema do texto é a morte de uma criança, letra E. O tema se desenvolve com base em uma figura de linguagem conhecida como eufemismo. Prosopopeia, atribuição de características humanas a seres inanimados. Hipérbole, exagero intencional. Pleonasmo, repetição propositada de uma ideia. Metonímia, substituição de uma palavra por outra, por existir entre elas ligação. Professor, dá só um exemplozinho aí para ficar perfeito. Na hora. As árvores são imbecis, se despem exatamente quando chega o inverno. A árvore não é imbecil e não se despe. Eu atribuí características humanas, o ato de se despir, de tirar a roupa, e a burrice, que são traços humanos. As árvores são seres inanimados, prosopopeia ou personificação. Hipérbole. Eu nasci há 10 mil anos. É um exagero, eu não nasci há 10 mil anos. Pleonasmo. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Se eu nasci há 10 mil anos, só pode ser atrás.
pleonasmo estilístico. Metonímia, substituição de uma palavra por outra, por haver entre elas ligação. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Não são as velas, são os barcos. Eu tenho aí uma relação metonímica, substituição de um termo por outro para haver entre eles ligação. O eufemismo é a suavização. A sétima, letra E. Show de bola? Nós já fizemos um passeio lindo, modernismo, na primeira questão, envolvendo conhecimento sobre o modernismo, sobre a poética do Bandeira, que é um autor sempre cobrado, capacidade de análise textual, né? Nós observamos na segunda questão gêneros literários, trabalhamos o gênero lírico e o gênero narrativo. Na terceira questão, nós trabalhamos a relação entre as produções do período quinhentista, a literatura de informação, em que há exaltação da natureza brasileira com as produções da primeira geração romântica, os poemas do Gonçalves Dias com uma canção do exílio que exalta a natureza. A quarta, sobre o barroco, a prosa do Vieira, os sermões conceptistas. A questão de número 5, sobre Marília de Disseu, obra do arcadismo. E as questões 6 e 7, envolvendo o romantismo, respectivamente o romantismo e figuras de linguagem. Agora, galera, chegamos ao Machado de Assis. Aí é altíssimo nível. Foi o cara que iniciou o realismo no Brasil, com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra antirromântica constituída com a intenção de desconstruir o romantismo. Os textos anteriores pertencem às Memórias Póstumas de Brás Cubas de 81, de Machado de Assis. A partir da leitura do fragmento, pode concluir a respeito do estilo machadiano. Primeira coisa que eu quero que você lembre logo. No capítulo, o capítulo 126, Desconsolação. A primeira coisa que eu quero observar logo é que aqueles capítulos longos que privilegiavam a ação no romantismo cedem espaço para algo inovador. Capítulo curto, que concentra a reflexão. É o primeiro ponto. Desconsolação. O epitáfio de estudo. Vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de Nialoló. A moléstia de Nialoló é a doença, febre amarela. Primeira entrada de febre amarela no Rio de Janeiro. Primeira epidemia. Interessante, né? O texto foi composto no século XIX e nós vivemos hoje no Brasil uma epidemia de febre amarela, pleno século XXI. Se liga, moleque. Isso pode aparecer na prova de ciências da natureza. Questãozinha lá que certamente o Jubilu está preocupado para explicar. O Jubilu, parceiro Jubilu que nós trouxemos ano passado, né? O Jubilu que trabalha com biologia, que naturalmente já deve estar pensando nisso. Pega um trecho de Memórias Póstumas, trabalha aí uma relação entre disciplinas e você se dá bem. A morte e o desespero da família inteira. Ficam sabendo que morreu. Acrescentaria que foi por ocasião da primeira entrada de febre amarela. Olha aí, não digo mais nada, a não ser que acompanhei até o último jazigo e que me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não amasse deveras. Olha só, Brás Cubas, após a morte, analisando de forma concreta as relações interpessoais. Há uma autoanálise e uma revelação da verdade. Qual é a verdade? Ele não amava ela. Ele só estava com ela por interesse. Qual era o interesse? A irmã dele, que passou um longo tempo sem falar com ele, intrigada por conta da herança do pai, ela imaginou que pelo fato dele estar muito velho, ele precisava casar. Porque senão ele ficaria mal falado socialmente, solteirão, encalhado. E aí arrumou essa noiva. E por uma questão de conveniência, ele pensou em levar adiante esse projeto. Mas ele não queria nada por nada. E por consequência disso, ele foi adiando o casamento, ela acabou adoecendo e morrendo. Análise psicológica, visão pessimista em relação às relações humanas, diálogo com o leitor, técnica do capítulo curto, aspectos característicos do realismo. Letra D, explorou a síntese narrativa, capítulos curtos, sintético. Apresentou capacidade de penetração psicológica, autoanálise, revelação da verdade. Qual era a verdade? Estava com ela, mas não amava. Expondo de forma implacável as mazelas humanas. Que mazela humana? Dissimulação, falsidade. Quantas vezes você, por exemplo, não aperta a mão de uma pessoa com vontade de esganar? E quantas vezes você não dá um sorriso com vontade de mandar se lascar? É por aí. Então, galera, letra D é a nossa resposta. Estamos chegando ao final. É triste, mas está chegando a hora da partida. Beleza? Show de bola. Estamos concluindo a aula com muito sucesso. Na moral, na tranquilidade. Estou aqui com a presença da galera que está sempre junto aqui. A Fernanda, minha esposa. O parceiro Guilherme, que está aqui também sempre junto. Valeu, valeu. Tamo junto, galera. A vida é assim, é de parcerias. Questão de número 9. A composição acima deve ser entendida como uma revisitação do passado luso-brasileiro em dimensão irônica. Opa! É paródia, então.
O artista pós-moderno dialoga com o texto mais revisitado do período colonial brasileiro. Ora, a Carta do Achamento, do Péro Vaz de Caminha, com o intuito de repensar a nossa história em busca de nacionalidade. Proposta típica de quem? Do modernismo. Nacionalismo crítico, perceptivo em que vertente? Nós temos, galera, 4 manifestos na primeira fase moderna. Poesia para o Brasil, nacionalismo crítico. Verde e amarelismo, nacionalismo fanista. Manifesto regionalista, manifestação nordestina em prol da modernidade. E antropofagia, nacionalismo crítico. Se o texto faz uma releitura crítica da Carta do Achamento, está apresentando uma visão brasileira sobre o processo colonizatório, nacionalismo crítico. Ou nós temos poesia para o Brasil, ou nós temos o movimento antropofágico. Como a proposta antropofagia era um canibalismo cultural, tem que ter o nacionalismo crítico acrescido de uma influência estrangeira. É uma mescla entre elemento estrangeiro e elemento local. Então, cara, de forma bem tranquila, o Chico Buarque de Holanda compôs um texto magnífico, Fado Tropical, fantástico título, Fado, típica música lírica portuguesa, e tropical uma referência à natureza brasileira. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º abril, mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, em tua densa mata se perdeu e se encantou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Aí você percebe o projeto imperialista português que objetivava tomar a colônia e as suas riquezas. Sabe? No fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos o sangue lusitano, uma boa dosagem de lirismo. Fernanda não gostou de me ouvir falar aqui em português de Portugal. Sabe? No fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos o sangue lusitano, uma boa dosagem de lirismo, além da sífilis, é claro. E mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, desganar, trucidar, o meu coração fecha os olhos e sinceramente chora. Ele está sendo irônico. Está falando do processo colonizatório como um processo violento de exploração do nativo e da terra. Manifesto Poesia para o Brasil. Professor, o que é isso? Análise crítica do nosso passado histórico, criação de uma consciência nacional, produção de uma literatura, e nós passaríamos a exportar a cultura. Passamos a vida inteira exportando matéria-prima. O primeiro delas foi para o Brasil. Agora, com o modernismo, criaríamos uma identidade própria e passaríamos a exportar poesia. Beleza? Galerinha, questão de número 10, poema tirado de um notícia de jornal, Manuel Bandeira. Os textos literários são constituídos como reflexo das circunstâncias em que estão inseridos os homens. A proposta literária que se revela acima é poema tirado de um notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Vejam que o poema, ele realmente parece com a notícia de jornal. Observem que o poema, ele apresenta uma cena do cotidiano. Um João Ninguém, um pobre coitado de um trabalhador brasileiro que não aguentou a sua rotina, bebeu, dançou e cantou para fugir da realidade, não suportou e se matou, cometeu suicídio. Esse poema foi retirado de um notícia de jornal, portanto nós observamos aí um procedimento de vanguarda, chamado handmade, que é o reaproveitamento de objetos cotidianos, muito usado por Marcel Duchamp. Lembra do urinol que ele usou como forma de ressignificação? Ele construiu uma obra chamada A Fonte, pegou um urinol e ressignificou. Handmade ou reciclagem, técnica dadaísta, letra E. Beleza? Pessoal, agora para me despedir de vocês, coloquei uma questãozinha, desafio. A questãozinha foi feita a partir de um conto maravilhoso da dona Clarice Lispector, uma das maiores escritoras da literatura brasileira de todos os tempos. A sua linha de produção é uma linha intimista. O que é que eu tenho que lembrar da Clarice? Suas obras são autobiográficas, são confessionais, são sentimentais, são subjetivas, são feministas, analisam o ser humano completamente e gosta muito de apresentar insights, muito de apresentar epifania. O personagem está vivendo uma situação banal, de repente, um estalo, uma reflexão. Nossa resposta é a letra C, e a questão é voltada exatamente para isso, para a epifania. Bacana? Pessoal, muito bom estar com vocês.
aqui é o seguinte, missão dada é missão cumprida, tá bom? Deixa eu só dizer uma coisa a vocês para encerrar o meu trabalho. Eu botei um poema para reflexão e eu vou fazer uma análise rápida, tá bom? Soneto, forma poemática clássica constituída por 14 versos. De quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas é a quarta-feira que acontece imediatamente após o carnaval, a celebração do carnaval. É uma quarta-feira santa, é uma quarta-feira em que os cristãos, eles param de celebrar, eles esquecem a festa profana, a festa da carne, que é o carnaval, e eles começam a reflexão, que dura 40 dias, até chegar ao momento máximo, que é quando o nosso pensamento, a nossa fé e a nossa esperança é renovada. Né? Então, galera, esse soneto da quarta-feira de cinzas é um soneto que faz referência a uma celebração religiosa, que acontece, curiosamente, imediatamente após uma celebração carnal. Isso tem a cara do Vinícius de Moraes, o malandro Vinícius de Moraes, que gostava de fazer essa fusão entre o divino e o profano, entre o sagrado e o humano. Bacana? Pois bem, o Vinícius, ele, como tantos outros sonetistas em língua portuguesa, se inspiraram no Camões. É um autor moderno, mas mesmo sendo moderno, está seguindo o padrão composicional tipicamente clássico. Rio de Janeiro, 1941. Por seres que me foste grave e pura, então doce surpresa conquistada, por seres uma branca criatura, de uma brancura de manhã raiada, por seres de uma rara formosura, de uma rara beleza, malgrado a vida dura e atormentada, por seres mais que a simples aventura e menos que a constante namorada. Porque te vi nascer de mim sozinha, com uma noturna flor desabrochada, uma fala de amor talvez perjura, por não te possuir, tendo-te minha, por só quereres tudo e eu dar-te nada, hei de lembrar-te sempre com ternura. É fantástico. É fantástico ver a sensibilidade poética do Vinícius construindo um poema lírico amoroso e falando de amor de uma forma tão madura. Ele está falando de que amor? De um amor que parece efêmero, fugaz e passageiro, que aconteceu, como por exemplo, um amor de carnaval, uma aventura de carnaval, uma situação que você viveu ali, numa situação repentina, num átimo de segundo. Deixa eu só falar. Parece, né? Mas não é não. É duradouro. Não é um amor que acaba na quarta-feira de cinzas, não. É um amor que ficou para sempre. Um amor que foi rápido, um amor que foi efêmero carnalmente, mas que nunca vai sair da lembrança. Galera, forte abraço em todos vocês. É com essa mensagem de amor profunda e complexa, que fala daquele amor que foi rápido, passageiro, mas que você nunca esqueceu. O amor de verdade, como diria o Drummond, estabelecendo aqui uma relação no poema Memória. É porque as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Forte abraço, excelente Semana Santa, fica com Deus.